Trégua entre Ser Vermelho e o Comando de São Paulo, certo? Saiu uma notícia dada pelo Metrópolis, depois ela começou a pipocar em outros canais e outros jornais e outros sites sobre uma possível trégua entre o Ser Vermelho e o comando daqui de São Paulo, certo? O que tem de real nessa trégua ou não? Vamos falar um pouquinho de história, depois a gente chega nessa trégua aí. Bom, vamos lá, pessoal. O Ser Vermelho e o Comando de São Paulo, eles têm disputado nos últimos anos as rotas dentro do Brasil e fora do Brasil. No caso, essas rotas, ou você pega o fornecimento do Comando de São Paulo, ou você pega do Ser Vermelho, porque eles são os grandes atacadistas que fornecem o Brasil. Em 2016, eles fazem um pacto, eles pegam essas rotas, a gente já contou essa história com a morte do Jorge Rafatumano, que era o grande chefão da fronteira, e quando os caras pegam essas duas rotas, eles começam uma disputa. E essa disputa, ela se desemboca nos estados a partir daquelas rebeliões que vocês viram em 2017, 2018, aquelas rebeliões em Coupagem, em Alcaçuz, em Altamira, que eram rebeliões dentro das cadeias, porque conforme o Ser Vermelho e o Comando de São Paulo iam chegando para fornecer, iam formando pequenas organizações nesses estados, e essas organizações ou se aliavam com o Comando ou se aliavam com o Ser Vermelho. Então, houve uma disputa entre essas duas organizações, uma disputa que no começo do período foi sangrenta entre as pequenas organizações que surgiam dentro dos estados, e depois ela começou a se arrefecer um pouco e ficar um pouco mais tranquila. E aí os caras chegam numa racionalidade de cada um vender pro seu canto. E se, lógico, um cruzar com o outro e tiver problema, já era. Mas ficou uma concorrência mais racional. E os dois grandes, São Paulo e Rio de Janeiro, resolveram os problemas dele, enquanto as menores em outros estados ficam ali na rivalidade, na grande rivalidade de briga. Ponto. Certo? Agora surgiu uma notícia esses últimos dias que haveria uma trégua entre o Comando e o Ser Vermelho. Por quê? Porque eles querem que mude o sistema de rigidez do sistema penitenciário federal, o Senapen. O que é o sistema penitenciário federal? E vocês vão entender por que eu estou falando isso. O sistema penitenciário federal ele foi criado lá no início dos anos 2000, mais ou menos 2004, e ele foi produzido, construído para isolar líderes de organizações e presos altamente periculosos que poderiam dar trabalho nos estados. Porque chegou-se à conclusão que os presídios dos estados, as unidades prisionais dos estados, elas não davam conta de conter o vazamento de informações, e de ordens desses chefes de organizações criminosas, tá? E aí o que acontecia? Acontecia o seguinte, os caras foi criado o Senapen muito porque, assim, tem até um ponto chave que é interessante nisso daí, porque o Senapen foi criado porque as pessoas não queriam que o Fernandinho Beiramar e os caras, o que aconteceu, galera? Os caras, eles dentro do sistema penitenciário estadual, escapava muito às ordens, os caras faziam o que queriam, tinham privilégios por serem chefes e ter bastante dinheiro e poder. Então o sistema penitenciário federal foi criado, investido muito dinheiro, foram criadas várias prisões, né? Hoje a gente tem Mossoró, a gente tem Campo Grande, a gente tem Catanduvas, em Brasília, Rondônia, Porto Velho, né? E acho que é isso. São 5 ou 6 unidades prisionais. Eu posso estar enganado aí. Depois vocês me corrijam se tiver alguma fita dessa. E o sistema penitenciário federal, ele é uma caixa mesmo de concreto. E ele é bastante rígido. Os caras não conseguem. Sai pouquíssima coisa de lá de dentro. De recado e essas coisas. E eles começaram a isolar esses líderes lá. E esse isolamento desses líderes, ele começa a ocorrer, e isso começa a complicar um pouco a vida das organizações. A princípio, era para esses líderes de organizações ficarem lá por 2, 3 anos e depois voltar para os seus estados. Mas Marcinho VP,
Marcola, Tiriça, Fernandinho Beiramar. Esses caras estão há 15, 20 anos lá no sistema penitenciário federal. E bem pesado. Agora, esses últimos dias, os caras quiseram transferir uma reta para o presídio federal. E é uma caixa forte mesmo aquele lugar. Até um tempo atrás, até 2017, o sistema penitenciário não era federal, não era tão rígido. Podia ter visita íntima e tal. Mas aí aconteceu um fato. O comando da capital mandou tirar a vida de um funcionário do sistema penitenciário federal, que é o Alex Bellarmino, e mandou tirar a vida de uma psicóloga. Tem a foto aí, Fernandão, que eu mandei para você, se você puder colocar para mim. Eles mandaram tirar a vida da psicóloga. Isso, essa psicóloga, ela era do sistema penitenciário federal e tiraram a vida dela. Não fosse o marido dela que salvou o filho e porque trocou tiro, ele era policial civil lá no Distrito Federal em Brasília, tiraram a vida. A hora que tiraram a vida dela e do Alex Bellarmino, que era um funcionário também, um policial penal, os caras eles fecharam ainda mais o sistema penitenciário federal, impediram visita íntima e a visita do advogado é monitorado e a visita que eles têm é pelo vídeo, né? Eles conversam pelo vídeo lá. Bom, isso complicou, como eu falei para vocês, a vida dos líderes. E essa suposta trégua entre essas organizações é exatamente para tentar fazer uma pressão no sistema penitenciário federal para que o sistema penitenciário federal ele possa, enfim, diminuir essa rigidez que eles têm. Se essas duas organizações vão atacar ou alguma coisa nesse sentido, ou vão dar algum trabalho para o Estado, nós não sabemos. O que nós sabemos é que começou a brotar alguns salves e algumas mensagens de certas organizações de vários estados. Maranhão, Sergipe, Ceará, e sempre falando que essa trégua viria e agora as duas organizações estariam juntas para, enfim, de certa forma, fazer essa mobilização. Se é real isso até agora, a gente ainda não sabe, mas fica essa história aí para a gente poder apurar e conforme vier as atualizações desse caso, a gente vai trazendo para vocês aqui e vai identificando o que é real e o que não é real. Mas eu acho que a última coisa que o Brasil precisa nesse momento é que essas duas organizações se unam contra o Estado de determinada maneira. E assim, se isso acontecer, o Brasil vai estar muito enrolado das ideias, porque essas duas organizações elas estão gigantescas, tá? Gigantescas mesmo e com muito dinheiro. E aí, juntando essas duas de São Paulo e do Rio de Janeiro, todas as outras 73, elas vão se alinhar juntas e vão dar uma trégua em determinado momento, nesse momento, e aí, pai. Aí a gente vai ter uma força muito grande aí para combater o Estado. Ô cidadão, você chegou até aqui e não deixou seu like nem se inscreveu no canal, você tem a obrigação de fazer isso nesse momento. Então, coloca o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho.